Olá pessoal, eu sou Ícaro Jatobá e o Papo Cruzado de hoje vai falar sobre suicídio. Ainda em respeito à campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, o programa de hoje vai falar sobre o tema porque, como a própria campanha já diz, falar de forma responsável é a melhor solução. E para conversar conosco, nós convidamos mais uma vez o psicólogo, analista junguiano e sexólogo Roberto Duque. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a você, Ícaro, pela oportunidade novamente. O Brasil está entre os países que assinou o Plano de Ação em Saúde Mental, lançado pela Organização Pan-Americana de Saúde, com o objetivo de acompanhar o número anual de mortes e o desenvolvimento de programas de prevenção ao suicídio. O programa tem o objetivo de ampliar e fortalecer as ações de promoção à saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionadas ao suicídio. Roberto, mesmo com o assunto estando cada vez mais presente na sociedade, o suicídio ainda é um tabu? Falar de morte, em realidade, é que é um tabu. O Ocidente não está preparado para falar de morte. E aí acaba permeando essa questão do suicídio. É interessante a gente ressaltar, né? Porque a gente está falando de suicídio, então é uma morte em sofrimento, né? E o que o ser humano busca é se livrar do sofrimento e ir em busca da felicidade. Daí ser tão difícil falar de morte, falar de sexualidade. Existem alguns assuntos que são tabus, que não é politicamente correto abordar. Mas a gente está percebendo uma certa emergência e que hoje em dia se tem que se falar a respeito disso sim. Para que alguém tenta o suicídio e quais os sinais que essa pessoa com esse pensamento pode manifestar? Tá, essa pessoa vai tentar, vai ter essa ideia, né, porque ela está em sofrimento. E ela vai acreditar, porque como ela tem uma sintomatologia de um certo isolamento, ela vai acreditar que a única solução é dar cabo daquilo, é uma solução completamente radical. Ela age por impulso. Apesar de algumas situações, né, esse perfil, né, ele sinalizar, é um sinalizador. Isso não acontece de uma hora para outra. Né? A pessoa que tem esses pensamentos suicidas, ela vai sinalizando. Cabe, né, quem está acompanhando, quem está próximo, né, intervir. Precisa de uma certa interdição. É algo muito sério, mas a pessoa sinaliza. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Né? Então, assim, ela vai ficando um pouco mais embotada, ela vai se isolando, vai tendo uma certa tristeza. Ela vai soltando, é interessante a gente perceber isso, ela vai soltando coisas do tipo, eu não estou aguentando mais, eu vou me matar. Para e intervém nesse momento. É sério. Quando falam, é frescura. Não, não é frescura. A pessoa que está falando, chega uma hora que ela tenta e ela vai conseguir. É normal pensar em suicídio pelo menos uma vez? Tudo que você repete é que se torna patológico, né? Tem uma fantasia ou outra que eu não estou mais aguentando e tudo, ainda assim, nós precisamos prestar atenção. Tem um local que eu acredito que seja muito interessante de nós divulgarmos, que é o Centro de Valorização da Vida. Né? O número é 141. Ele tanto pode atender a colegas, familiares, né? Ou essa pessoa que teve essa fantasia. Pensou em algo nesse sentido tão destrutivo? Liga, porque vão ter pessoas capacitadas para poderem te orientar. É muito importante você fazer isso. Né? Não tira a vida, não. Para o seu problema existem várias soluções. A tendência que a gente tem é de acreditar que é a mais radical. Né? E sempre a mais radical, é a mais impulsiva, é a mais automática e é essa que não dá certo. Roberto, e o que amigos e familiares podem fazer para evitar essa situação? Nós precisamos, né, fazer uma campanha, eu acredito, né, que mais do que essa questão do suicídio, é de nós podermos gerar compaixão. Nós estamos percebendo atualmente as pessoas completamente gélidas, né, umas com as outras, né, uma reclamação em massa o tempo inteiro. Né? Então é poder gerar compaixão, poder parar e ouvir o outro. Porque esse paciente, né, essa pessoa, né, ele vai estar pontuando o que está acontecendo. Ele precisa só de colo, de orientação, ele precisa de amor. E qual a importância do acompanhamento de psicólogo ou psiquiatra nesse momento? Nesse momento, assim, é primordial. Lá, quando nós falamos a respeito de ansiedade, depressão, eu relativizei isso. Mas quando a gente está falando de suicídio, é algo radical. Precisa de um acompanhamento, de um profissional capacitado, porque a primeira questão que ele vai precisar fazer com essa pessoa é um esvaziamento, que a gente chama de catarse. Né? No que essa pessoa está falando, ela vai se ouvindo e ela vai refletindo, porque isso costuma ser um impulso, infelizmente, né, que traz um quadro muito triste. Roberto, a forma como o suicídio é divulgado pode levar a outros casos? Isso é relativo também. Pode ser um gatilho. Se a pessoa está tendo alguma ideia a respeito disso, pode ser uma ideia se você divulga como é feito, mas eu acredito que existe uma conduta ética não se divulgar nesse sentido. Né? Mas pode ser um gatilho, sim. Nós precisamos estar prestando atenção o tempo inteiro, né? E valorizar a vida, né? Isso é importantíssimo, né?
mas quanto é interessante, eu vou voltar nessa questão, né, de nós podermos prestar atenção quando alguém sinaliza que está em sofrimento. Não é petit, não é frescura, isso é importantíssimo. A gente está vendo um vulto gigantesco e agora, ainda mais com essa questão, né, dessa interatividade, né, de você poder estar absorvendo as informações, né, em full time, né, em tempo real. Então, isso é divulgado o tempo inteiro, né, da questão do suicídio, de como é feito. Tem séries em TV, a gente precisa relativizar isso. Então, precisa ter quadros aqui, eu agradeço a oportunidade da gente estar podendo elucidar isso aqui. Chegamos ao fim do nosso programa, vocês podem conhecer mais a campanha do Setembro Amarelo na internet e lembre-se sempre que falar de forma responsável é a melhor solução. Roberto, muito obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez. Por nada, Ícaro, eu que agradeço, eu me disponibilizo novamente a responder qualquer questão que seja interessante, alguma dúvida. E pense duas vezes, né, quando você estiver pensando em dar conta da sua vida, ou estiver em desespero, em sofrimento, né, vai ter alguém sempre disponível a te ouvir, tá? Isso. Então você que tem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo, curta, compartilhe e não perca a nossa próxima edição do Papo Cruzado, que vai falar de LGBTfobia. Até lá!